vestibulando em medicina, certo? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa é, esse vídeo, ele tem o objetivo de te passar algumas dicas, na verdade, de conversar um pouquinho sobre a realidade do vestibular de medicina. Então eu peguei algumas frases, algumas perguntas que chegam quase que todos os dias por algum aluno para mim. E decidi conversar um pouquinho com vocês sobre isso, certo? Antes de você continuar a assistir o vídeo, eu queria só te falar uma coisa. Muita gente que não me conhece deve estar pensando, quem é essa maluca, né? Você é médica, filha? Você é formada em medicina? Você fez vestibular para medicina? Por que você está se achando tão qualificada para vir aqui falar para mim sobre o vestibular de medicina? Então, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, porque eu não quero parecer a louca do vídeo. Então, primeiramente, meu nome é Maria Carolina Braga, eu sou professora de Biologia com experiência há mais de 10 anos com vestibular de medicina. Sou formada em Ciências Biológicas pelo UFRJ e tenho mestrado e doutorado em Ciências Morfológicas também pelo UFRJ. Então, o objetivo desse vídeo é compartilhar um pouquinho da minha experiência com o vestibular de medicina e principalmente com os vestibulandos aprovados em medicina, com você que está aí prestando esse vestibular, que, sem sombra de dúvida, é o mais difícil, né? É o que vai te exigir uma preparação mais cruel. Esse vestibular, de modo geral, já é uma época tão traumática da vida de todo mundo, né? Imagina você que está aí prestando vestibular para medicina. É um ano difícil, você se cobra, a família cobra, é um perrengue danado. Então, de repente, você está precisando ouvir algumas coisas. Tô falando precisa porque muita gente tá achando que vai assistir esse vídeo e eu vou falar coisas super fofas, coisas super, né, queridas que você tá querendo ouvir pra te dar uma força. Esse não é um vídeo exatamente motivacional, ele é um vídeo de realidade. Então muita coisa do que eu vou falar talvez não seja o que você quer ouvir, mas com certeza é o que você precisa ouvir pra conseguir a sua aprovação aí, beleza? Então bora, vem comigo e a gente vai começar. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês nesse vídeo é uma pergunta, na verdade uma pergunta ou uma afirmação que muitas vezes eu escuto as pessoas falando, principalmente daquelas pessoas que já estão se preparando há mais tempo para o vestibular. Uma coisa como, minha hora vai chegar, ou minha hora vai chegar. E toda vez que eu escuto isso, eu sinto uma pontinha de preocupação. Por quê, gente? Quem tem hora é grávida. Grávida tem hora. Uma hora, o filhinho dela vai nascer, né? Quem tá fazendo vestibular não necessariamente tem uma hora. Essa hora, é claro que todo mundo tá entendendo que é hora de ser aprovada. É aquela ideia do fatalismo que tenta mais ou menos dizer pra gente assim, ó, se eu tô me preparando e se eu quero muito uma coisa, fatalmente, uma hora eu vou conseguir essa coisa, fatalmente essa coisa vai acontecer pra mim. Infelizmente, quando você tá fazendo uma prova de vestibular, não tá sendo medido ali a sua vontade, o seu querer, a sua motivação. O que eles estão avaliando ali é o seu conhecimento de acordo com o padrão de resposta exigido por aquela banca para a qual você está fazendo a sua prova, o seu concurso. Então existe um dado a ser avaliado ali muito mais objetivo do que subjetivo. Então, infelizmente, se você não estiver muito ciente do que é o vestibular de medicina, do quão difícil e do quanto realmente você vai ter que se dedicar, se sacrificar, o quanto você vai... E eu não estou falando de sacrifício no sentido de adoecer, tá? Esse já é o limite, é o extremo que tem que ser realmente combatido, né? Por isso é tão difícil. Como eu vou saber dosar? Até que ponto eu tenho que me dedicar muito e ao mesmo tempo me manter saudável, né? Me manter ainda socialmente vivo, porque muita gente se anula, né? Deixa de existir como um indivíduo em sociedade no momento da preparação. Isso tudo é muito complicado. Então, assim, saber dosar isso é o primeiro passo para você conseguir realmente se enquadrar na ideia de a minha hora vai chegar. É claro que se você está muito bem preparado, se você está focado, se você está motivado, se você está fazendo ali, ó, o seu dever de casa direitinho, bonitinho, perfeito, é claro que a sua hora vai chegar, eu não tenho a menor dúvida disso. O contraponto daquela pessoa que é positiva, sem o devido preparo, e aí isso acaba virando um pouco de tolice, né? Essa crença, eu acho uma mega pretensão, aquela pessoa que acha que com sorte uma hora ela vai conseguir passar, ou quem sabe em uma prova que ela estiver fazendo, né? Aquela banca vai estar, nossa, contemplando exatamente o pouco que ela sabe, e aquele pouco vai ser o suficiente. Caramba, quantos casos será que a gente conhece de pessoas que conseguiram passar por sorte? Eu, particularmente, nem sei agora de cabeça de falar sobre nenhum. Então, infelizmente, se você não estiver fazendo a sua preparação como necessária, você não fique esperando que a sua hora vai chegar e que a sua aprovação vai cair, porque ela não vai.
Talvez não fosse isso que você estivesse querendo ouvir, né? Mas é isso que você precisa ouvir. Choque de realidade. Se prepara com vontade, vai pra cima e cai na real. Essa aprovação vai vir com sangue e suor. Essa aprovação não vai vir meramente por sorte. Segunda coisa que eu sempre sou questionada: Carol, como abreviar o caminho? Tem um jeito, tem um caminho das pedras, tem uma maneira mais rápida de eu passar? Olha, gente, é bem complicado te dizer que sim, porque eu particularmente sou bem cética de algumas metodologias relâmpago, né? Como coisas muito abreviadinhas, muito mastigadinhas, muitas musiquinhas. É claro que se você já tem uma boa base, se você já domina muito bem um conteúdo, um macete cai muito bem, uma musiquinha cai muito bem, mas quando você não tem a base, às vezes te dá mais trabalho ficar gravando aquela música que você na hora da prova não sabe nem como você vai aplicar. Aquilo pra você na hora não faz nenhum sentido real, a música é muito bonitinha, tá muito bem cantada na hora da aula, né? Aquela coisa bem show, todo mundo cantou, todo mundo riu, foi uma beleza, só que qual é o significado real daquilo pra você? Muitas vezes nenhum, porque você não tem base. Então eu acho que assim, cair pra dentro mesmo do estudo, sabe? Formando base, tendo conteúdo, porque uma das coisas mais importantes, gente, o caminho tem uma frase, né, de Pablo Neruda que é muito legal, que diz que se faz o caminho ao caminhar. E poético, né? Então, trabalha muito essa ideia de que o processo é a coisa mais importante. Você quer chegar a algum lugar, mas você não tem que se concentrar com a chegada, você tem que se concentrar no caminho, você tem que se concentrar no que você está fazendo ao longo desse percurso, e que aí, consequentemente, vai te fazer, né, conquistar alguma coisa, vai te fazer chegar, então, a esse lugar que é a aprovação no vestibular de medicina. Então, uma coisa muito importante que tem que ficar muito clara é que o vestibular de medicina, ele não exige conteúdos rasos, ele não exige que você saiba um pouquinho de cada coisa, ele exige densidade. Por isso eu sou muito cautelosa com essa coisa muito lúdica, muito resumidinha, intensivão, e projetinho, e nananã, sabe? Porque às vezes no desespero, muita gente, né, cada um com a sua história de vida, cada um com a sua trajetória, por falta de, sei lá, às vezes já de ânimo, de tempo, de grana para investir, porque é um investimento muito grande que se faz nessa preparação, a pessoa ela quer, claro, né, todo ser humano quer a pílula mágica, quer apertar um botãozinho que fale, opa, pum, agora sim, daqui a 1-2 meses estarei apto a passar. Quando não se tem base, não tem 1-2 meses. Não tem 1-2 meses, eu não vou mentir pra vocês, não tem milagre. Eu vou falar agora especificamente por biologia. Muitas pessoas vêm falar, Carol, tem como a gente dar o conteúdo todo de biologia em 4-5 meses e depois começar a revisão? Eu falo, olha, não. Vestibular de medicina, com o nível de aprofundamento que você precisa ter, com a densidade de conteúdo que você vai precisar demonstrar na hora de uma prova, não tem. Se alguém faz isso, parabéns, com certeza, nossa, eu vou me matricular nesse curso, porque eu não consigo conceber, né, o que é uma preparação em biologia de uma maneira rapidinha, ligeirinha, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, imagina, né, meu objetivo, mas assim, eu tô falando mesmo como eu falei no início, eu tô compartilhando a minha experiência nessa preparação. Se você não, assim, aceitar, né, que você vai ter que dominar os conteúdos, você provavelmente vai chegar na prova e vai ficar sempre ali no um pouquinho de cada, e a sua nota também vai ser pouquinha, né? E, consequentemente, insuficiente. Então, a realidade é essa, tá? Terceira coisa, existe um tempo para minha aprovação? Gente, essa é uma das partes, assim, que eu tinha mais vontade mesmo, assim, de gravar um vídeo pra falar, sabe? Pra ficar registrado, assim, da minha cara pra bater nisso. Existe um tempo? Sinceramente, não.
cada pessoa parte de um ponto. A gente não pode ser hipócrita. A gente tem que desmistificar essa ideia do jardim da infância. E que a professora, a tia, né, olhava para aquela turma e falava assim, ó, somos todos iguais, aqui ninguém é melhor do que o outro. Claro, né, óbvio, isso é extremamente necessário naquela fase da nossa vida. E de fato ninguém é melhor do que o outro em essência. Mas cada um parte de um ponto do que diz respeito à capacidade cognitiva. Sim, é verdade. Cada um parte de um ponto na sua história de vida escolar. Algumas pessoas vieram de escolas maravilhosas, tiveram uma preparação ao longo de 10 anos de ensino básico, ensino médio, muito bons, têm base. E ali no pré-vestibular vão ajustar, vão aprofundar, vão entender os padrões de cada banca, que é um trabalho árduo, super difícil, cada banca tem um padrão. Para cada banca, para cada concurso, você tem que aprender aquele padrão de resposta. E aí a pessoa vai aparar essas arestas e é claro que o ponto de largada dela está bem mais à frente. E, consequentemente, o tempo de aprovação dela tende a ser muito menor. Enquanto tem outras pessoas que vieram de uma escola muito fraca ou que por N motivos, né, tiveram um ensino que não foi com a devida base que essa pessoa vai preparar para uma aprovação no vestibular tão difícil. E aí o que essa pessoa está fazendo no pré-vestibular? Ela está pegando bagagem. E pegar bagagem não é catar uma mochila, botar nas costas e fazer a prova. É encher a mochila, é pegar coisinha por coisinha e ir ali, ó, preenchendo aquela bagagem, preenchendo todas as lacunas. E isso exige tempo. Não tem abreviação desse tempo. Se você não entender que sem base e que sem preparação focada a coisa vai ficar bem complicada, você vai ficar brincando de dar murro em ponta de faca. Isso vai te deixar frustrado, triste e muitas vezes você vai acabar sendo injusto com você mesmo por se achar incapaz de conseguir alguma coisa que você está vendo uma porção de gente ao seu redor conseguir. Poxa, isso é tão comum. Eu tenho tantos alunos mais velhos que fizeram outros cursos de graduação, pessoas que já são formadas, já trabalharam, ou pessoas mesmo que são ainda bem jovens, têm seus 19, 20, 21, né, ou em torno disso, e que estão ali há 5, 6 anos tentando e estão já naquela de esse é meu último ano, a minha família não aguenta mais. Família, pelo amor de Deus, o vestibular está cada dia mais difícil, o vestibular de medicina está cada dia mais concorrido. Muita gente tinha uma ideia na cabeça que se o filho não era tão inteligente ou se a pessoa tinha uma condição melhor de pagar, a verdadeira maneira de resolver o drama seria botar o filho para fazer uma prova para uma faculdade particular. Pois é, só que eu tenho uma coisa para te falar. Se você ainda não está muito por dentro disso, o vestibular para medicina em faculdade particular também é super difícil e super concorrido. É claro que eu não vou ser hipócrita. É um pouquinho mais fácil que quem está dependendo aí do Enem, quem sonha em fazer vestibular na UERJ, é sim, é um pouquinho mais fácil. Mas tem N peculiaridades que tornam esse processo também bastante difícil. E as provas de particulares de modo geral, principalmente aquelas que têm provas discursivas, também exigem densidade de conteúdo. Não dá para ir lá fazer essa prova sabendo um pouquinho, acorda de manhã, toma um café bem reforçado e vai lá fazer a prova na cara e na coragem. Você vai ficar na cara e na coragem aí uma vida tentando fazer essa prova e se decepcionando e se frustrando porque você não está conseguindo obter o seu resultado, a sua aprovação. Então a realidade é difícil sim. Se você partiu de um ponto mais à frente, possivelmente seu tempo de aprovação é menor. Se você partiu de um ponto um pouquinho mais atrás, provavelmente seu tempo de aprovação é um pouco maior. O mais importante é o que te motiva a ser médico. É o status? É o dinheiro? É a vocação? O que te motiva? Porque quando você descobrir o que realmente te motiva, gente, você pode ter certeza que o que menos vai importar é o quão difícil vai ser encher essa bolsa, encher essa bagagem e, consequentemente, quanto de tempo você vai demorar para conseguir essa aprovação? Se pergunta isso em primeiro lugar. O que te motiva a ser médico? Sabe por quê? No começo do vídeo, quando eu falei quem é essa maluca, né? Eu falei, eu nunca quis ser médica. Nunca foi... Na verdade, assim, não vou dizer nunca, né? Tipo, quando eu era pequenininha, criancinha,
eu brincava, falava, acho que eu quero ser médica, eu gosto de ser médica, mas nunca foi realmente uma vocação, eu nunca sustentei isso por muito tempo. Assim como quando eu era pequenininho, o que eu mais gostava de fazer era dar aula para as minhas bonecas. Meu primeiro time de biologia em foco foram 5 bonecas que eu pintava, riscava o rosto todo lá em casa. São hobby, né, particularmente da minha infância. Então, isso sim era uma vocação para mim. Então eu fiz licenciatura por vocação e nunca duvidei de que esse era o caminho. E quando a gente sabe o que motiva a gente vai fazer aquilo bem feito. A gente vai fazer aquilo motivado, a gente vai fazer aquilo, sabe, com ânimo, a gente vai fazer aquilo com amor. E, consequentemente, qualquer coisa que a gente faça dessa maneira, a gente vai fazer bem feito. Então, se você sabe exatamente o que te motiva, com certeza o que menos vai importar é o tempo que você vai demorar para passar. Tem milhões de fatores aí, eu não sou, né, idiota. Poxa, Carol, eu já sou casada, eu tenho filho, eu trabalho, eu tenho uma rotina super pesada. Pra mim é muito difícil, pra mim é um sacrifício muito grande estar dedicado a esse vestibular. É um investimento muito grande, isso prejudica, sei lá, em aspectos da minha família, é complicado. Sim, gente, é muito complicado. Sim, é difícil, não é fácil, por isso que eu falei. De repente, você gostaria de ouvir alguma coisa mais, é fácil, é simples, não é, difícil pra caramba. Então, assim, se é isso que você quer, se é médico que você se enxerga sendo, e se você sabe que isso é bastante difícil, todo dia olha no espelho e diz, por que eu tô fazendo isso? E se você souber dar uma resposta, e se essa resposta for bastante convincente pra você mesmo, você vai cair e levantar quantas vezes forem precisas até você conseguir a sua aprovação. Eu tenho certeza disso. Quarta coisa, como lidar com desânimo? Poxa, já tentei várias vezes e até hoje não fui aprovado. Caramba, tô me preparando muito, tô sentindo que eu tô no caminho certo, esse ano vai. Mas quando dá a véspera da prova, começa a bater aquele desânimo, aquela sensação de que vai dar tudo errado, sabe aquela coisa horrível? Afasta isso de você. Isso não te pertence. Se positividade, quando conscientemente você sabe que não está muito preparado, é tolice, pessimismo, quando conscientemente você sabe que deu o seu melhor, você sabe que você está bem preparado, isso é insanidade. Isso é neurose. Afasta isso de você. Afasta isso da sua vida. Porque isso com certeza vai ser uma âncora que vai te puxar para baixo. Isso vai mexer com o seu emocional de um jeito que você vai estar totalmente preparado em densidade, em conteúdo. Você vai ter feito tudo aquilo que eu estou falando ao longo do vídeo que é preciso ser feito. Mas você vai se auto-boicotar. E aí, consequentemente, o resultado também não vai ser o da aprovação. Eu conheço vários alunos que eles estão, na boca da aprovação, na boca da vitória. Eles estão muito preparados. Muitos, e eu olho no olho deles e falo, o que falta pra você é confiança. Confia no que você sabe, confia na sua capacidade. O feijão com arroz você fez. Então, confiança é uma das coisas mais importantes quando o caminho foi bem traçado e você tá lá, no dia de fazer a prova e no dia de pôr pra fora, sabe? Pouco importa, uma vez eu li isso num blog e eu achei isso muito legal. É meio nojento, me desculpa, tá? Pouco importa na vida o quanto você põe pra dentro, o quanto você come. O que mais importa é o quanto você vomita. Credo, Carol, que nojo. Então, peraí, vamos dar uma ajustada nisso daí. Pouco importa o quanto você lê. Isso é uma grande preocupação que muita gente tem, sabia? Nossa, eu estudo 4 horas por dia. Isso é muito pouco. Ai, meu Deus, fulano de tal estuda 10 horas. Gente, a prova não está avaliando quantas horas de estudo você teve por dia, não. A prova não avalia merecimento, lembra? Infelizmente, a prova não está avaliando o quanto você quer, quem merece mais e quem merece menos. A prova está avaliando conteúdo. A prova está avaliando o que você está pondo para fora. Por isso o treinamento de padrão de resposta é fundamental. É conteúdo e saber fazer prova. São duas coisas fundamentais, são os pilares de uma preparação que vai culminar numa aprovação, né? Então você precisa de 4 coisas. A primeira coisa, motivação. A história da pergunta. Você tem que saber claramente o que está te motivando a fazer isso. A segunda coisa, foco. Você tem que ter foco. Para ter foco, a terceira coisa está automaticamente atrelada. Você tem que ter orientação. Ninguém faz nada sozinho.
Por isso a ideia do time, sabe? Quando eu trabalho tanto com a minha galera, a história do time Biologia em Foco é isso. A proposta é essa. A gente tem que se sentir apoiado, sabe? A gente tem que se sentir unido, a gente tem que se sentir realmente ali bem orientado para ultrapassar todas as barreiras, para vencer uma etapa por dia, tem que estar bem direcionado. Então isso é fundamental. Você tem que colar com pessoas experientes, você tem que estar junto de pessoas que realmente sejam capazes de te impulsionar. A verdade, então, assim, estar bem orientado, sem sombra de dúvida, vai ser uma coisa muito importante na hora de você conseguir estar seguro, na hora de você saber o que é melhor, como me preparar. Tem gente que tem material em casa à vontade, tem livros, tem, né, enfim, assiste trocentas aulas, faz 500 cursinhos, mas não faz o que é apropriado para você. Tudo que você escuta, até o que eu tô falando, todas as dicas, elas têm que se adequar à sua realidade. O que você precisa? O que funciona para você? Você tem que encontrar o seu time, você tem que encontrar aquilo que funciona para você. E a partir daí, se preparar da melhor forma possível para atingir a quarta coisa, que é estratégia. Você precisa de estratégia. Então, motivação, foco, orientação e estratégia. As quatro coisas definitivamente caminham juntas. E aí, quando tudo isso está funcionando ali orquestrado, sabe? Com certeza a sua preparação vai ser a melhor. Porque rendimento, eficiência de rendimento de estudo é muito mais importante do que quantas horas exatamente você está passando estudando por dia. E é isso que desanima. Esse desânimo, sabe, é falta de um desses quatro itens. Ou você não está motivado, ou você está desfocado, você está estudando com o celular ligado, olhando o Instagram. Você está de 5 em 5 minutos querendo ver a atualização do Facebook. Isso não existe. Ou você não está bem orientado, você está largado aí, você está fazendo um cursinho onde você é mais um no meio de 200. Ninguém sabe teu nome, ninguém sabe teu problema, ninguém sabe tua realidade. Isso é uma droga. Definitivamente esse modelo é arcaico, esse modelo está ultrapassado e a gente está vendo que essa realidade está mudando dia após dia, tá? E, consequentemente, se você está estudando sem estratégia, o que adianta você estar lendo, igual um tarado, se quando você pega um exercício para fazer, você não sabe fazer nada? Então, um desses quatro itens com certeza está falhando e por isso você está com a sensação de desânimo. Eu nado e sempre morro na praia. Caramba, onde eu tenho que mudar? Em alguma dessas coisas. Então, se você parar, se você avaliar friamente, seja sempre o mais racional possível. A gente já está com o emocional tão abalado quando a gente está dedicado a uma coisa assim de corpo e alma, né? Então, assim, tenta sempre que possível deixar o emocional de lado e colocar o racional no primeiro plano. Raciocínio em cima do que você está fazendo, raciocínio em cima do seu planejamento, da sua rotina de estudo, do cursinho, de como você pode otimizar o contato com seus professores, né? Assim, então, galera, para encerrar o vídeo, a primeira coisa que eu queria reforçar é a ideia de que você precisa acreditar em você para atingir o seu objetivo. Nunca deixa ninguém dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir e que ser médico não é para você. Se é isso que você quer, não se contente com nada além disso. Faça desse o seu objetivo e siga em cima dele com muita força, com muito foco e com muita perseverança. Tentar por tentar não vai ser necessariamente o bastante. Por isso a ideia do caindo na real. Mas ainda que o caminho não seja simples, ainda que o caminho não seja fácil e ainda que ele não seja rápido, ele é possível. E você, assim como tantos outros alunos que eu já vi, são casos reais, ninguém me contou, foram aprovados, você também é capaz de ser aprovado. Encontra seu caminho, encontra seu time e vai em busca disso. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso também na sua jornada. Um beijo grande e eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado pelo menos um pouquinho a cada um de vocês que tem assistido. Tchau, galera!